sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui diretamente pelo Instagram, nessa aula extra do Retiro Digital, né? Estamos aí atualizando uma aula que tinha ficado para trás. E nessa aula de hoje o tema é as ferramentas do servidor, tá bem? Vou te contar como que o servidor pode ser de fato mais efetivo no seu serviço, na sua missão e propósito aqui na Terra, dentro desse momento atual que nós estamos vivendo, tá bem? Então, vou te revelar essas ferramentas importantíssimas na jornada de um verdadeiro servidor aqui dentro da transição planetária, tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui no Instagram, já vai chegando, metendo o dedo no coração aí. Você que estiver no YouTube, também assistindo essa aula depois que vai ficar gravada, você pode já meter o dedo no joinha, dar um like, porque isso ajuda muito todo o nosso trabalho, tá bem? Se você sentir no coração, compartilhe essas informações nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, porque ajuda muito todo o nosso processo, tá bem? Então seja muito bem-vindo. E como de praxe, em todas as aulas recentes que nós estamos fazendo aqui dentro do Retiro Digital, eu leio um trechinho do livro A Imitação de Cristo, para que a gente conheça um pouco do ensinamento espiritual e a gente se sinta impulsionado pelas palavras de Deus na nossa vida, tá bem? Hoje eu vou ler o capítulo 25 e ele começa assim: Sê vigilante e diligente no serviço de Deus, e pergunta-te a miúdo: a que vieste? Para que deixastes o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-te homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição, porque em breve receberás os prêmios dos teus trabalhos. Nem te afligirão daí por diante temores nem dores. Agora terás algum trabalho, mas depois acharás grande repouso e perpétua alegria. Se tu permaneceres fiel e diligente no seu serviço, Deus, sem dúvida, será fiel e generoso no prêmio. Conserva a firme esperança de alcançar a palma. Não cries, porém, segurança, para não caíres em tibieza ou presunção. Certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estando um dia acabrunhado pela tristeza, entrou numa igreja e, diante de um altar, prostrado em oração, dizia consigo mesmo: Oh, se eu soubesse que havia de perseverar! E logo ouviu em si a divina resposta: Se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras, e estarás bem seguro. Consolado imediatamente e confortado, abandonou-se à divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus, para começar e acabar qualquer boa obra. Espera no Senhor e faz boas obras, diz o profeta. Habita na terra e serás apacentado com suas riquezas. Que lindo isso, hein? Que lindo. Há uma coisa que esfria em muito o fervor do progresso e zelo da emenda: o horror da dificuldade ou o trabalho da peleja. Certo é que, mais que os outros, aproveitam nas virtudes aqueles que com maior empenho se esmeram em vencer a si mesmos naquilo que lhes é mais penoso e contrariam mais as suas inclinações. Porque tanto mais aproveita o homem e mais copiosa graça merece, quanto mais se vence a si mesmo e se mortifica no espírito. Então nós temos aqui um grande ensinamento de Deus, uma palavra de profunda sabedoria que nos incita à perseverança. Não a perseverança pelas coisas do mundo, mas a perseverança na busca do contato com Deus e na satisfação da sua vontade na nossa vida, né? E vocês vão ver que dentro desse tema de hoje eu vou trazer as ferramentas necessárias para um servidor, vou falar sobre isso e tem tudo a ver, né? Interessante como o sincronismo do universo é maravilhoso. Eu poder ler essa palavra, esse trecho que eu abri aqui ao acaso, né? Para que a gente pudesse ter uma orientação do divino. E ele diz claramente, né? O homem perseverar
na sua busca e na satisfação da vontade de Deus acima de qualquer outras coisas, tá bem? Então vamos, nesse momento, entrar no boot mental. Vamos fazer uma oração visualizada em conjuntos, tá bem, irmãos? Respira fundo e solta pela boca. Relaxa o corpo, encontra uma posição confortável. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Faz um som, expressa essa voz, tá bem? Mais uma vez. A Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Eu me curvo diante de Ti nesse momento, rogando a Tua voz, a Tua graça, rogando a Tua misericórdia e rogando o Teu amor. E envolvido por todas as Tuas energias de luz, eu agradeço pelo dia de hoje, eu agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me concedeu, por poder estar com a minha família, por poder ter um alimento na minha mesa, por poder servir aos meus irmãos e irmãs de caminhada. Eu agradeço pelo ar que eu tenho nos meus pulmões. Eu agradeço por tudo quanto tem nos dado, Senhor. Muito, muito obrigado. Eu me prostro diante do Seu Santo Espírito, que governa o meu espírito. Meu espírito governa a minha alma, e minha alma governa o meu corpo em favor de todos os seres, Senhor. Eu agradeço pela visão e pelo dom do entendimento que o Senhor tem colocado na minha vida. E me deito, me prostro diante de Ti, agradecendo por todas as benesses e bênçãos que o Senhor tem dado na minha vida e na de meus familiares e na daquelas pessoas que estão coligadas comigo. Eu sou imensamente grato, Senhor, pela Tua presença na minha vida e por ter a oportunidade de estar vivo nessa terra durante um momento de tanta confusão e dentro de uma batalha tão imensa como é essa batalha espiritual que nós vivemos hoje, Senhor. Eu busco a Tua presença para dizer que eu Te amo, que eu sou grato e que eu sinto muito e peço perdão por todos os erros que eu cometo diante da Tua luz e da Tua lei, Senhor. Eu peço dentro de mim a força para que eu considere todo o amor que o Senhor tem por mim e que eu nunca me separe de Ti, Senhor. Eu me amo, eu me reconheço, eu me valido, assim como o Senhor me ama, assim como o Senhor me reconhece e assim como o Senhor me valida. Eu peço perdão verdadeiramente dentro de todas as dificuldades que eu tenho, Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, para que o Senhor derrame sobre mim a Tua misericórdia e para que eu possa ser cada vez mais um servidor do Teu plano, Senhor. Eu agradeço a Sua presença na minha vida, a sabedoria que o Senhor me dispõe e peço forças para que dentro desse momento planetário de caos, de confusão, de medo, de sofrimento, eu possa ser um servidor do Teu plano divino aqui na terra, Senhor. Eu Te agradeço profundamente do fundo da minha alma, do fundo do meu coração e peço que o Senhor nunca me abandone, porque o Senhor sabe o quanto eu sou fraco e o quanto eu, em todos os momentos da minha vida, acabo esquecendo da Sua presença. Gratidão, meu Senhor, continue sendo o sustento e a fonte da minha vontade nessa terra e que eu nunca me separe da Tua luz. Gratidão, Senhor. Esfrega as mãos e fala assim: eu recebo o Teu amor e a Tua presença, Senhor. Eu me sinto profundamente amado por Ti. Abre um sorriso e fala de novo. Eu me sinto profundamente amado por Ti, Senhor. Eu recebo todo o Seu amor e a Tua luz na minha vida. Já é. Assim é. Em nome da minha poderosa presença, eu sou o eu sou. Gratidão. Vamos que vamos, minha galera. Vamos lá. Então, no dia de hoje, eu vou trazer como tema para vocês as ferramentas de um verdadeiro servidor, tá bem? Quais são as ferramentas de um verdadeiro servidor? Primeiro, eu quero começar, até pegando carona nessa palavra que a gente ouviu hoje aqui, que veio supostamente ao acaso, Eu abri aqui em uma das páginas da Imitação de Cristo e logo veio essa palavra excelente, essa palavra de muita luz, de muita graça e misericórdia para nós,
que fala exatamente da necessidade que nós temos de vencermos a nós mesmos e de nos coligarmos com a vontade de Deus. Essa é a primeira ferramenta que eu já iria falar para vocês, né? Se você realmente se vê como um servidor dentro desse momento, se você realmente se vê como uma pessoa que quer ser útil ao plano do divino aqui na Terra, esse é o primeiro movimento, tá? Sem esse movimento não existe nada mais. Se você não está buscando Deus acima de todas as coisas, não existe nenhum outro movimento que você possa fazer, tá bem? E isso, não adianta você estar louvando a deuses, ok? A formas simbólicas que Deus tem para se manifestar. Isso é um louvor menor, tá bem? Você tem que procurar se conectar com Deus na sua informalidade, naquele aspecto incognoscível e inominável, tá bem? Porque todo momento quando você define Deus através de alguma forma, até pelo fato de você chamar Ele de Deus, você já está limitando Ele dentro de uma caixinha, tá bem? E esse é o grande espírito, né? Aquele sobre o qual nada pode ser dito, segundo o esoterismo espiritual, né? O ensinamento espiritual diz muito claramente que Deus, de fato, né? Nós usamos essa palavra e acabamos limitando Ele, mas esse grande espírito que deu existência, que trouxe tudo à existência, ele é incognoscível, ele é inominável e na grande realidade nada pode ser dito a respeito dele, porque nele não cabem definições, nem rótulos, nem nomenclaturas. Então você tem que começar a fazer um contato com Deus em espírito e em verdade, assim como Jesus nos ensinou, né? Não basta que você tenha um contato a partir de símbolos com Ele, mas de fato que você o adore em espírito e em verdade. E Jesus, quando ele traz aquele ensinamento, um ensinamento muito conhecido dentro do Evangelho, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Esse é um grande ensinamento. É um grande ensinamento. Então não adianta, se você se vê hoje como um servidor, não adianta você buscar qualquer outras coisas, tá? Antes de você estar buscando a Deus acima de todas as coisas, né? Em amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com o seu pensamento, com o seu corpo, com a sua energia, com tudo o que você tem. Então essa é a ferramenta, é a primeira ferramenta, é a mais básica também, você buscar a conexão com Deus a partir do seu próprio interior. E nós temos alguns aspectos bem interessantes dentro dessa busca, dessa jornada, que são ferramentas práticas, né? Como a meditação, como a oração, como a visualização criativa, como a fé, né? São todas ferramentas que eu já tenho tocado aqui em certas aulas que são cruciais na nossa jornada de conexão. E a primeira ferramenta, de fato, que você precisa desenvolver habilidade na sua execução é nesse contato interno. Porque se você não tem o contato interno, você não será preenchido pelo Espírito Divino, por essa luz, por essa potência que existe dentro de você. E logo, quando você não é preenchido, você não transborda na vida de outras pessoas também. Então eu quero deixar isso muito claro para você, porque nós temos trabalhado, né? Vou falar sobre os 3 princípios aqui do Retiro Digital. E o primeiro princípio, que é a coisa estrutural, que é a coisa de base, é você estar buscando o tempo todo se conectar com a fonte. Porque não adianta você ter muito conhecimento, você conhecer uma série de ferramentas de desenvolvimento, ou você conhecer qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, você conhecer formas de manifestar isso aqui na Terra, se você não está em contato com a fonte, se você realmente não é um canal plugado na fonte, tá bem? Porque senão a energia que vai fluir através de tudo que você faz e tudo que você conhece será apenas uma energia da sua própria humanidade. E a energia da sua própria humanidade ela é extremamente limitada, tá? Você não vai conseguir causar um impacto transformativo na vida de outras pessoas se você não estiver em contato com isso que é a energia divina, tá bem? Então esse é o primeiro ponto aqui que você tem que ter muito claro na sua jornada. Se você quiser ser de fato um servidor do plano divino, se você quiser ser um construtor, né, aquela pessoa que coloca tijolinhos ali no templo do divino aqui nessa terra, você precisa ter muito consciente esse processo, tá bem? A necessidade de você buscar a Deus acima de todas as coisas. É só a partir disso que você de fato vai poder tocar o coração de outras pessoas, e não a partir das suas palavras, tá bem? Mas principalmente a partir do seu teor energético.
Porque as pessoas sentem quem fala sobre a verdade, quem fala sobre um ponto de vista experiencial e quem fala a partir de um ponto de vista meramente intelectual, né? Meramente racional, tá bem? Isso fica muito patente quando você conversa com alguém e ele está tentando transbordar de alguma forma na sua vida. Todas as pessoas conseguem sentir, tá? Porque o ser humano ele é treinado nesse aspecto de detectar mentiras, né? De detectar algo que não é congruente, algo que não é verdadeiro, né? Você percebe que quando uma pessoa dessa fala, a energia não tem potência, porque ela não vive aquilo, não parte de uma experiência. Agora, quando você tem de fato contato com o divino, quando você está buscando a Deus acima de todas as coisas e você não está servindo para ser glorificado, mas para glorificar esse Espírito único, é muito claro e óbvio, né? Você sente que as palavras daquela pessoa ela tem um teor diferente, tem uma energia diferente e aquilo de uma certa forma te mobiliza, né? Te entusiasma, te motiva, te impulsiona, tá bem? E não só te motiva, mas te ativa. É diferente, né? Quando nós falamos sobre motivação. O que é motivação? Eu te dou um motivo para agir. E quando você tem um motivo para agir, fica mais fácil, certo? Só que nem sempre você vai ter um motivo para agir. Vai ter dias que você vai acordar desmotivado. O que significa isso? Sem motivos para a sua ação. E aí o que acontece? Você fica na inércia, você acaba não se movimentando na direção daquilo que você tem que fazer. Por isso que eu falo muito sobre ativação, né? Muitas das ferramentas que nós temos usados não são ferramentas motivacionais. Eu não estou aqui para te motivar, para ficar te dando motivos para a ação, né? Motivação. Eu não sou esse cara aqui. Se você quer motivação, esse não é o seu lugar, entende? Eu estou aqui para te dar ativação, para te trazer uma possibilidade ativacional. O que significa isso? Você entende que nem sempre você vai acordar com um motivo para agir, mas você entende que você tem ferramentas ativacionais. O que significa isso? Independentemente do estado no qual eu acorde, no qual eu esteja no presente momento, eu usando uma determinada ferramenta ou uma determinada ativação, eu consigo trazer aquela energia necessária para que eu entre em ação. Então eu não espero que a situação me favoreça para que eu entre em ação. Eu simplesmente mobilizo através da minha própria inteligência, do meu conhecimento de instrumentos de ativação, eu ativo a minha postura de ação. Isso é totalmente diferente, tá bem? Então, você que está aqui comigo, já vai metendo o dedo no coração aí, você que está no Instagram. Se você estiver depois vendo isso no YouTube, tá? Não deixa de deixar o joinha, cara. Isso me ajuda muito, tá bem? Muito mesmo. E se você não tiver inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias aqui você tem uma aula de grande profundidade, né? Você vê que aqui não tem conteúdo raso, não é videozinho de 1, 2, 3 minutos, tá? Embora seja mais fácil você consumir esse tipo de conteúdo, não é a nossa intenção, não é facilitar para você, porque nós estamos falando de algo extremamente profundo. Então eu não quero facilitar para você. Se você não consegue dar conta de um conteúdo profundo, mais uma vez, seu lugar não é aqui, entende? Porque aqui nós queremos aprofundar de fato em todo o trabalho, certo? Então são aulas com profundidade, são aulas com intensidade. Então, se você está no YouTube, compartilha, cara, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, manda nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, compartilha isso porque ajuda muito, tá bem? E se você tiver no Instagram, mete o dedo no coração, já clica aqui no aviãozinho do lado e convida uma galera para vir ouvir isso daqui porque é ativacional, tá bem? Tamo junto? Vamos que vamos. Então, no primeiro momento, nós temos essa primeira ferramenta de um servidor aqui nesse momento planetário, que é a ferramenta da conexão com o seu próprio interior, da busca de Deus acima de qualquer outra coisa, certo? Quando você tem essa conexão, aí sim você pode fazer outros tipos de movimento, tá? Não adianta você buscar se instrumentalizar, não adianta você buscar ferramentas, não adianta você entender qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito, se você enquanto canal não está ligado com a fonte, tá bem? Então essa é a coisa mais importante, porque você pode ser o ser mais inteligente do mundo, você pode ser o cara mais técnico do mundo, que quando você for transbordar na vida de outras pessoas, isso não vai ter impacto, porque não vem a partir de uma conexão com o divino, que é o que é primordial de fato, tá bem? Então essa é a primeira ferramenta que eu quis falar para vocês hoje, porque ela é o início de tudo, é estrutural, tá bem?
Qual que é a segunda grande ferramenta de um servidor nos tempos atuais, para que você de fato seja um ser que transborda na vida de outras pessoas? Aí sim, né, a partir do momento em que você se conectou com o divino, que você está plugado nessa fonte de luz e de amor, de graça e misericórdia, você vai conhecer ferramentas. Aí sim, você vai se desenvolver dentro de ferramentas, mas não apenas conhecer ferramentas para praticar com outras pessoas. As ferramentas que você conhece, elas precisam primeiro passar pelo crivo da sua própria experiência. Então não adianta você, por exemplo, vamos supor que você fez uma formação em Theta Healing, tá? Um exemplo só, tá? Eu não conheço essa técnica, não tenho formação nela, mas estou te trazendo como um exemplo. Vamos supor que você tenha uma formação em Theta Healing. Isso não vai fazer sentido, o uso dessa ferramenta não vai fazer sentido com outras pessoas, a menos que você tenha praticado em si mesmo. A menos que você tenha validado aquele processo. Porque eu conheço muitas pessoas que têm excelentes ferramentas nas mãos, mas que não conseguem usar elas com toda a potencialidade possível. Por quê? Porque não tem experiência com a ferramenta, entende? Então, existem muitas pessoas que, por exemplo, ensinam meditação, mas que não meditam todos os dias, né? É muito louco isso, porque a própria especialista que eu costumava lançar na área de meditação no ano passado, era claro, era bem evidente que ela não era uma pessoa que meditava todos os dias, que não tinha intimidade com a ferramenta. Então, em muitos momentos, eu tinha que vir ali e explicar muitas coisas para elas, porque eu já tinha essa prática há muitos anos, eu já tinha esse conhecimento, já tinha intimidade com a ferramenta, e ela não tinha. E é muito louco, porque quando ela se colocava no campo de batalha, isso ficava muito evidente. Quem tinha mais experiência dentro da prática de meditação, via que o discurso dela não era um discurso de experiência, era um discurso que ela apenas replicava o conhecimento. E mais uma vez, o cérebro humano, ele é treinado para identificar incongruências. Então, por mais que conscientemente as pessoas não percebam esse fato, o nosso cérebro inconsciente ele acaba percebendo e começa a falar, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando a gente se trata de ferramentas é entender que, primeiro, para que essa ferramenta seja potente no seu transbordo, para que de fato você use uma ferramenta e impacte a vida de outras pessoas, você primeiro precisa passar pela experiência com aquela ferramenta. Então, por exemplo, para que eu ensine Tantra, eu preciso passar por processos tântricos na minha jornada pessoal. Para que eu ensine meditação, eu preciso ter intimidade com a técnica da meditação, porque senão eu nunca vou conseguir impactar a vida de outras pessoas. Entende? Faz sentido isso para vocês? Porque assim, para mim, tá? Eu não sei como que vocês recebem isso, mas para mim isso é algo óbvio, cara. Isso é algo óbvio. Mas eu conheci muitas pessoas na minha jornada que acabavam ignorando isso. Por quê? Estavam mais interessados no resultado da venda de ferramentas, em ter ali um ganho financeiro, do que de fato o auxílio que aquela ferramenta poderia dar para as outras pessoas. Porque se de verdade você estiver interessado no crescimento das pessoas com as quais você entra em contato, esse é o primeiro ponto. Você tem que desenvolver experiência com essas ferramentas, para que a sua aplicabilidade seja de fato algo potente, seja de fato algo que vai impactar a vida dessa pessoa e transformar, e dar uma possibilidade dela dar um giro na vida dela de 360 graus, entende? Então, por exemplo, para mim aqui, eu não poderia vir falar sobre oração se eu não sou um cara que ora, entende? Não faz sentido uma coisa dessa para mim. Só que o que acontece? Todas as vezes que eu entro aqui em uma aula do Retiro Digital, seja de manhã, seja agora, né, mesmo sendo à noite, o que eu tenho feito? Eu tenho feito o que a gente chama de boot mental, que é uma oração com visualização. E quando você vê eu orando aqui, né, porque é algo mais raro de eu orar aqui junto com vocês, vocês podem perceber a verdade no meu ato, porque eu sou um cara que eu tenho a oração estabelecida na minha jornada. Não faz sentido para mim, entende? Eu falar sobre oração se eu não tenho isso estabelecido na minha jornada. Há anos eu tenho a prática de oração, né? Claro que em alguns momentos essa prática está muito mais potente, em outros momentos ela pode decair um pouco na sua potência, porque estamos sujeitos a ciclos, tá bem? Mas isso é algo que faz parte da minha rotina. E na própria forma de eu orar aqui, vocês acompanharam uma oração hoje, podem olhar lá a oração
da manhã, assim mesmo como a Antônia, que está aqui presente com a gente, fez um comentário uns tempos atrás, uns 2 ou 3 dias atrás, em um vídeo do YouTube, falando sobre a potência da oração que eu fiz. Cara, você percebe, você sente. E eu não conseguiria transmitir todo esse poder na minha oração se eu não tivesse essa prática estabelecida na minha rotina diária. Percebe? Então, é muito importante que você entenda que se você está numa missão de transbordo, tá? Se você está numa missão de ensinar ferramentas para outras pessoas para tratar depressão, ansiedade, estresse, autoestima, uma série de coisas necessárias na nossa vida, você precisa ter experiência com essa ferramenta, tá bem? Esse é um ponto extremamente importante e que a maioria das pessoas parecem que, por mais óbvio que seja, parece que elas ignoram, cara. Então eu tô te dando esse papo reto aqui para que você não seja esse tipo de pessoa, tá bem? Porque se você for esse tipo de pessoa, sua missão ela tá fadada ao ostracismo, ao esquecimento, percebe? Porque você não tem experiência com aquilo e as pessoas vão sentir isso, tá bem? Então esse é um ponto muito importante. Então essa é a segunda ferramenta, você conhecer instrumentos e ter intimidade com esses instrumentos para que você replique isso com impacto na vida das pessoas, né? Porque de conhecimento, de informação, o mundo está cheio. As pessoas não precisam de você para ficar replicando informação que ela tem no YouTube, que ela tem no Google, tá bem? Se for para ela entrar apenas em contato com uma informação, ela pesquisa em qualquer lugar, certo? Agora, por que ela precisa de você dentro da explicação de uma determinada ferramenta? Porque o que você vai passar não é o conhecimento da ferramenta, você vai passar a tua profundidade com aquele instrumento, você vai passar o teu impacto energético com aquele instrumento. E é isso que capacita a outra pessoa a se transformar. Não é a ferramenta em si, mas como você passa a profundidade que você tem com aquela ferramenta, entende? Então, por exemplo, quantas pessoas não sabem que a oração é importante na vida delas? Mas enquanto elas não tiverem contato com uma pessoa que de fato ore todos os dias, que tenha isso estabelecido na sua jornada, ela nunca vai se sentir de fato ativada naquele instrumento para que ela também tome posse daquilo, tá bem? Faz sentido para vocês ou muita viagem? Porque assim, de verdade, coloca aí para mim nos comentários se faz sentido, tá bem? Para eu saber que vocês estão acompanhando. Porque de verdade, isso para mim é óbvio, tá? Isso para mim é algo muito óbvio, mas eu vi muitas pessoas com puta conhecimento que ignoram isso, tá? Elas só querem ensinar por alguma vaidade, por algum ego e acabam não se aprofundando nas ferramentas, né? É muito curioso isso, é muito bizarro no meu ponto de vista, né? Da mesma forma, como hoje eu sou um coordenador de uma casa de ayahuasca há mais de 8 anos e consagro a medicina há mais de 12, por que eu tenho tanta propriedade, tanta autoridade dentro do ensino da medicina? Porque quando as pessoas chegam aqui, elas ficam impressionadas com o conhecimento que eu tenho dentro da medicina sagrada da ayahuasca. Porque, cara, os primeiros 4 anos que eu passei, eu tomei a ayahuasca, que se você tiver 10 anos, eu tomei uma quantidade de ayahuasca tão grande que você pode passar 10 anos consagrando a medicina que você não vai chegar no tanto de ayahuasca que eu tomei nos meus 4 primeiros anos. Entende? Então eu tenho experiência com a ferramenta. E ainda mais, desde que eu fundei essa casa 8 anos atrás, eu já recebi centenas de pessoas, já iniciei dezenas e dezenas de pessoas dentro dessa jornada, já recebi mais de centenas de pessoas aqui na minha própria casa para servir a ayahuasca. E todas as vezes que essas pessoas vêm, eu consagro a medicina, eu puxo o carro, eu sou o cara que estou na frente, que sou o exemplo, entende? Porque muitas pessoas têm medo de consagrar. Se eu sirvo 3 cálices de ayahuasca, eu tomo os 3. Se eu sirvo 7 cálices de ayahuasca, pode ser que nenhum irmão chegue a tomar os 7, mas eu vou tomar os 7, porque eu puxo o carro, sacou? Eu sou o exemplo, então eu sou a primeira pessoa a buscar intimidade com as ferramentas que eu busco ensinar para outras pessoas. Senão, eu mesmo vou me sentir um charlatão, cara. Então isso para mim não tem possibilidade uma coisa dessa. Eu ensinar algo que eu não tenho experiência, que eu não tenho coragem para executar. Entende? Então esse é um ponto importantíssimo na sua jornada. E aí entramos de fato no terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? É a manifestação da sua missão. Como que eu vou fazer para manifestar a minha missão de vida, o meu propósito aqui na Terra, nesse momento que nós estamos vivendo?
E aí eu volto para exemplificar isso, algo que eu tenho falado muito aqui para vocês, que é o quê? Estamos vivendo um momento onde nossos filhos e filhas profetizarão por sobre os telhados, certo? E qual que é o grande lance? Eu vejo muitas pessoas, principalmente, né, como a maioria dos meus alunos são da área da terapia, são terapeutas ou profissionais do desenvolvimento humano, o que eu vejo? Um monte de profissional do desenvolvimento humano ou terapeuta que são, né, meio da geração Nutella, né? Eles metem o pau na tecnologia, por exemplo, nessa questão de celular, se posicionar dentro do Instagram, usar a internet para alavancar os resultados. Eu vejo essa galera metendo o pau na tecnologia e justificando, né? Eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de Instagram porque eu sou um terapeuta super evoluído, namastê e tal. Mas fala isso e como justificativa para não se posicionar na internet, mas é viciado na internet. Olha que doideira. É um bando de terapeuta Nutella, né? Que bagulho absurdo. Eu fico pasmo com isso, cara. Eu converso com muitas pessoas sobre isso, né? Eu estava conversando com uma moça um tempo atrás e ela fez uma formação comigo em yoga restaurativa, uns 2 anos atrás, mais ou menos, tanto de yoga restaurativa quanto no protocolo de resiliência e manejo de estresse, né? A gente fez uma formação muito foda e eu estava conversando com ela e eu falei, cara, você precisa entrar no digital, né? Vem entrar no digital. E aí ela, mas eu não gosto muito disso, eu acho que não tem necessidade, porque para mim essas coisas de tecnologia, eu não tenho muita conexão. Mas cara, você vê a pessoa lá todo dia, cara, online no WhatsApp, todo dia online no Instagram. E o que ela tá fazendo ali online? Tá zapeando a vida dos outros, cara, tá, sabe, fazendo nada. Olha que doideira, né? A maioria das pessoas estão mexendo o tempo todo com a internet, estão mexendo no Instagram, mas, cara, são pessoas totalmente dependentes da tecnologia, são, como eu tenho dito para vocês, espectadores passivos, né? Ficam consumindo conteúdo e informação inútil, mas não se dão ao trabalho de se posicionar dentro do mundo digital. Olha que doideira, cara. Então, assim, uma das ferramentas de maior alcance para os servidores nesse momento é usar a internet como uma plataforma, como uma catapulta para alavancar, para levar a sua mensagem para mais longe, entende? Não faz sentido, se você tem um celular e uma conexão de internet, você ficar apenas sendo um espectador passivo, um consumidor passivo de informações que não vão estar ajudando outras pessoas, muito pelo contrário, que vão estar te tornando um obeso mental, que vão estar te tornando um consumista de informações que vão como eu posso dizer, vão alimentar ainda mais as suas crenças negativas, que vão te tornar cada vez mais alienado. Olha que doideira. Então assim, se você usa essa ferramenta tecnológica, que é a internet, que é um celular com uma conexão de Wi-Fi, para ficar consumindo coisas que vão prejudicar a sua caminhada, cara, começa a fazer uma modulação. Porque a grande realidade é que você já usa. Você já tá aqui nessa parada, entende? Não adianta você falar para mim que não, porque você já está envolvido pela internet, entende? Então, se você usa isso todos os dias, por que não parar de ser um espectador passivo e passar a ser uma pessoa que gera conteúdo de valor para as outras pessoas, que usa isso como uma ferramenta para alavancar a mensagem que você tem dentro do seu coração, para que você viva de fato a tua mensagem, o teu propósito aqui na Terra, entende? Porque você já usa. É como em relação à sexualidade, né? Quando eu comecei a trabalhar com Tantra, há uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma parada muito bizarra, né? Quando eu comecei a falar, as pessoas, nossa, mas espiritualidade e sexualidade não tem nada a ver, que coisa bizarra, né? As pessoas, elas têm tanto preconceito em relação a olhar para a sua própria sexualidade com verdade, com sinceridade, que elas meio que rejeitam essa parada. Só que sabe qual que é o lance? Todo mundo transa todo dia, cara, né? Nesse momento que vocês estão aqui assistindo e eu estou aqui falando, deve ter alguém fazendo amor muito maravilhosamente em algum lugar, cara. Centenas, milhares de casais estão fazendo amor exatamente nesse momento. E a maioria das pessoas que tem um relacionamento tem ali uma frequência sexual, se não diária, mas semanal.
certo? Semanal, que não seja semanal, mas que seja mensal, mas todo mundo se relaciona sexualmente. Se você se relaciona sexualmente, por que que você não vai educar tudo isso? Por que que você não vai procurar ter mais conhecimento a respeito disso? Não apenas para desenvolver mais prazer, mas principalmente para que você use essa potência criativa de uma forma positiva para a manifestação da sua profissão, para a manifestação dos seus sonhos, dos seus desejos, porque isso é uma energia criativa, entende? Então, se nós estamos, principalmente no Brasil, que é um país extremamente sexualizado, onde tudo que você olha, para todo lado que você olha, é bunda pulando para tudo quanto é lado, né? Os artistas hoje, eles usam a sexualidade para impactar cada vez mais as pessoas. Se para todo lugar que a gente olha é sexualidade em abundância, por que que você não vai olhar para isso e fazer a coisa da forma certa? É um absurdo, cara. E o mesmo exemplo é análogo à questão da internet. Se você está o tempo todo pendurado no celular, vendo WhatsApp, vendo Facebook, vendo YouTube, vendo Instagram, pô, cara, para de usar isso de forma passiva, para de ficar usando isso para bater uma punheta mental, entende? E passa a usar isso de forma positiva, cara, porque você já está até a tampa imerso nisso. Você está viciado nessa porra, entende? Você está viciado, admite isso, cara. Admite, entende? Então, se você já tem um vício na parada, para de usar isso de uma forma negativa e começa a usar isso de forma positiva. Começa a usar essa ferramenta para transbordar na vida das pessoas, cara. Porque a partir do momento que você transborda na vida das pessoas, começa a acontecer uma transformação. A partir do momento em que começa a existir uma transformação, você, na vida de outras pessoas, a partir do seu transbordo, você tem uma possibilidade, cara, de viver profissionalmente disso. Então, você tem noção? Você tem noção do que é isso? É esse o ponto que eu quero te trazer, que eu quero te conscientizar. Porque você já usa o celular o tempo todo, pelo amor de Deus, porque você não faz uma coisa útil com esse celular. Entende? Cara, eu passei anos aqui no Instagram, acho que eu estou no Instagram desde 2015, 2016, se eu não me engano. Eu passei ali até digamos, o início de 2019, usando o meu Instagram pessoal, que é esse aqui que eu tenho desde o começo, pra nada, cara, pra olhar a vida dos outros, pra consumir conteúdo inútil, muitas vezes, sim, pra ver mulher, pra ver homens, sabe? Cara, que bizarro, cara. Pra que isso? Entende? Pra que isso? Entende? É necessário que a gente passe por isso? É necessário. Se você acha que é necessário, não tem problema. Mas e a partir de agora que você está tendo esse tipo de conscientização? Sacou? A partir de agora que você está entrando em contato com tudo isso que eu estou falando, você tem uma responsabilidade. Você não pode mais se colocar numa postura passiva e ficar apenas usando essa ferramenta para nada, cara. Para nada. Entende? Então é extremamente importante que você saia dessa posição passiva, dessa posição de consumo, sabe? Que só vai te engordar mentalmente, que só vai te trazer, como eu posso dizer, confirmações das suas crenças negativas e não tome uma outra postura. Ao invés de ser uma pessoa que consome, você vai começar a ser uma pessoa que fornece, tá? Conteúdo, mas não qualquer tipo de conteúdo. Eu não quero que você venha aqui e comece a postar memes, comece a postar coisas inúteis, como existem as toneladas aqui dentro do Instagram, dentro do YouTube, etc. Eu quero que você seja de fato uma pessoa que a partir da conexão com o divino, que a partir do conhecimento de instrumentos ativacionais, você comece a usar tudo isso que você tem dentro de você para transbordar positividade na vida de outras pessoas, para transbordar ensinamento. Aí você fala, mas eu não me sinto capaz, eu não sei o que eu posso ensinar, eu não sei o que eu posso ajudar as pessoas. Cara, só começa a abrir a boca. Começa a abrir a boca, porque eu tenho certeza que você já passou por dificuldades na sua vida e hoje você superou muitas delas, tá? Por menor que seja, que tem pessoas que estão morrendo dentro do mesmo lugar que você estava, entende? Existem certas depressões, certas ansiedades que você já superou na sua vida e que tem muitas pessoas morrendo, passando por isso, tudo porque você não abre a sua boca. Percebe? Olha aqui como que está a nossa relação. Como que está esse processo para vocês dentro do Retiro Digital, entende? E se eu não estivesse abrindo a boca aqui, se eu não estivesse me colocando à disposição de trazer o que eu tenho enquanto experiência, a maioria de vocês poderia demorar ainda meses ou anos para terem os conhecimentos e terem os acessos que vocês estão tendo agora.
E tudo por quê? Porque eu sou um cara incrível, porque eu sou um cara de luz, porque eu sou um ser evoluído? Porra nenhuma, cara. Eu tô na caminhada como qualquer um de vocês, sacou? Só que eu tenho coragem para vir aqui para frente, para superar o meu medo de rejeição, superar o meu medo de exposição e vir aqui falar com vocês, entende? Porque hoje eu tenho 2.700 seguidores, cara. Olha aqui dentro, quem tá ao vivo, 5 pessoas ao vivo aqui comigo no Instagram. Entende? Você acha que se eu realmente tivesse medo da rejeição, tivesse medo do que vocês pensam ao meu respeito, eu estaria aqui gastando quase todo dia da minha vida 2, 3 horas para ficar falando para 5, 6 pessoas? O que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada. Só que isso é minha missão, cara. Isso é minha missão. E eu não estou buscando nenhum retorno disso. Eu simplesmente me sinto extremamente feliz de poder transbordar na vida das pessoas, de fazer aquilo que eu amo, de falar desses assuntos, de ajudar vocês a despertarem, de ajudar vocês a perceberem que vocês não são tão limitados quanto vocês pensam, de quebrar uma série de bloqueios que vocês têm, de fazer com que vocês se expressem cada vez mais, de fazer com que vocês conheçam ferramentas de ativação e que transbordem também na vida de outras pessoas. Essa é a minha missão. Despertar vocês para o transbordo é extremamente importante, tá bem? Então assim, entendam isso, tá? E aqui é o que a Antônia está falando, as pessoas geralmente se sentem mais confortáveis para ver o outro, mais confortáveis no caso, né? Para ver o outro e julgar, mas não estão preparadas para se expor, né? E transbordar, porque quando você transborda, você é julgado. Você é julgado. De cada 100 pessoas, 99 vão te julgar, apenas uma vão realmente entender o que você está passando, certo? Só que qual que é o grande lance? Eu não estou pelas 99 que vão me julgar, eu estou por aquela única que vai entender a profundidade da minha mensagem, entende? Que vão entender de fato e vão usar aquilo que eles estão aprendendo para transbordar na vida de outras pessoas, certo? Então anota isso, tá? Isso eu vou bater na tecla muitas vezes, porque o ensinamento só entra no nosso coração e na nossa mente a partir da repetição. Então eu vou repetir. E vai ter dias que você vai ver eu repetindo certas coisas e falar, caramba, mas ele está falando isso de novo. Estou falando isso de novo. Porque quando você pensar olhar para mim e falar assim, caramba, o Antar está falando isso de novo, sabe o que isso significa? Que você ainda não praticou. Porque se você estivesse praticando as coisas que eu estou falando aqui, você jamais pensaria isso. Nossa, ele está falando isso de novo. Não, você olharia para o que eu estou falando e você entenderia cada vez com maior profundidade. Porque cada um desses ensinamentos, ele é simbólico. Sempre existe uma maior profundidade para você desbravar. Eu posso falar aqui para vocês sobre estratégias de marketing humanizado e falar sobre posicionamento, por exemplo. Eu posso falar milhares de vezes a mesma coisa, mas a cada vez que eu falar sobre posicionamento no mundo digital, você vai entender um pouco mais, porque você está praticando. Agora, quando você não está executando, você vai cair na tendência de falar, nossa, está falando isso de novo. Você só vai pensar isso quando você não estiver praticando, tá bem? Então anota isso daí, coloque isso no teu coração, que essas são as 3 ferramentas mais importantes, né? O que eu chamo de 3 princípios, tá? Conexão com a tua própria espiritualidade, a partir da presença do divino no seu coração, conhecimento de ferramentas ativacionais, tá? E que você tenha experiência com essas ferramentas antes de entrar na fase de transbordo. E terceira ferramenta, a ativação da sua missão, através do quê? Dessa tecnologia que nós temos disponível, que é um celular e uma conexão de internet. Não deixe jamais de usar isso, porque isso aqui está na nossa mão, cara. Está na nossa mão, entende? Quantos de vocês não estão ali, começando a partir do impulso do retiro digital, começaram a usar isso que é aqui o stories do Instagram, o feed do Instagram, para postar as experiências que vocês estão tendo no retiro digital. E eu tenho certeza que muitos de vocês, porque essas pessoas que vão se conectando com vocês, elas chegam até mim. Olha que interessante. Então vocês já estão transbordando, por mais que vocês achem que não, e virem para mim e falar, mas eu não tenho nada. Vocês não têm noção do tanto de pessoas que vocês estão trazendo aqui para entrar em contato comigo. Vocês já estão transbordando, vocês já estão usando essa ferramenta. Talvez de uma forma não tão consciente ainda, entende? Mas até o final desse retiro eu vou trazer muitas oportunidades de você entender cada vez melhor como usar essa ferramenta para impactar e transformar a vida de outras pessoas. E até, quem sabe, né, trazer, ter a possibilidade de ter uma nova profissão, de ter uma nova forma de trabalhar, mas principalmente não só trabalhar, mas fazer aquilo que você veio para fazer, para viver a sua missão
aqui nessa terra, usando essa tecnologia que nós temos disponíveis aqui, que é a internet, que é o celular, que é uma conexão Wi-Fi, para que você transborde na vida de outras pessoas, transformando elas, tá bem? Então é isso, meus queridos, era o que eu queria trazer para vocês hoje. Essas são as ferramentas de um verdadeiro servidor. E o servidor que não está aqui usando o mundo digital como uma catapulta para encontrar outras pessoas, para principalmente encontrar pessoas que necessitam daquilo que vocês têm, é o que eu chamo de um servidor Nutella. Tá? É uma pessoa que ainda não entendeu o momento que nós estamos vivendo, e essa pessoa ela vai tender a desaparecer, né? Porque profissionalmente falando, tá? Se você trabalha principalmente nessa área de desenvolvimento humano e você não está dentro do mundo digital usando todas essas tecnologias de forma consciente e estratégica, você vai desaparecer, você não vai conseguir sobreviver, entende? Porque a atenção das pessoas está aqui, está dentro da internet, está no celular. Comece a olhar para o seu lado quando você estiver na rua, quando você estiver indo trabalhar, sei lá, quando você estiver no meio de muitas pessoas, comece a ver onde elas estão olhando, o que elas estão fazendo. Via de regra, tá? A partir do momento que você começa a olhar para o lado, você vai ver as pessoas mexendo no celular. Então você tem que estar onde a atenção das pessoas está, certo? E a maioria dessas pessoas estão com casos agudíssimos de depressão, casos agudíssimos de ansiedade. E você já está fazendo um trabalho sobre isso, então por que não transbordar na vida de outras pessoas e também fazer disso a sua profissão, a sua forma de não apenas sobreviver, mas principalmente de gerar prosperidade? Porque quem sobrevive é escravo. A gente não foi criado para ser escravo. Nós nascemos para dominar sobre todas as coisas dessa terra. Assim foi profetizado pelo próprio Criador a nosso respeito, tá bem? Nós estamos aqui para dominar. Então, pega esse código aí, toma posse dessa chave, porque ela, a partir de agora, é sua, tá bem? Tamo junto, família. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Se sentirem no coração, compartilhem essa live, postem lá no Stories, marquem as pessoas que vocês gostam, tá bem? Para que eles possam ouvir também essa palavra aqui de ativação, tá bem? Tamo junto. Amanhã eu volto no 16º dia do Retiro Digital. Já estamos entrando aí na reta final. Muita gratidão por ver que vocês estão chegando comigo até o final. Fico muito feliz e muito honrado de ter a presença de cada um de vocês. E amanhã, às 6 horas da manhã, eu estou aqui de volta para o 16º dia do Retiro Digital com mais uma aula de alto impacto. Beleza? Tamo junto. Uma excelente noite. Que Deus os abençoe e que a gente possa se renovar no grande Espírito Santo, tá bem? Sendo renovados, né? Pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Tamo junto, família. Um grande abraço e eu vejo vocês, se Deus quiser, amanhã às 6 horas da manhã. Até mais.